Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ritmando. Meu nome é Tainá Brito e hoje eu tô aqui para falar sobre um tema diferente e talvez um pouco polêmico. Porque, afinal de contas, o tema de hoje é: o YouTube não é para iniciantes. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque, afinal de contas, eu mesma produzo conteúdo para iniciantes aqui no YouTube, né? Mas esse vídeo é para trazer um alerta e uma reflexão que eu vejo pouco por aqui e que eu acho importante para você que está começando saber sobre isso e refletir sobre o começo do seu aprendizado. Todo mundo sabe que o YouTube é uma infinidade de conteúdo gratuito, de diversos tipos, metodologias, didáticas diferentes. Fora que na internet você também consegue encontrar e-books, métodos de ensino de violão, tudo isso de forma gratuita e tem muita coisa de boa qualidade, isso é fato. Só que como que isso pode ser uma coisa não tão boa para você? Simples. Quanto mais opção você tem para escolher, menos você vai saber por qual caminho seguir. E eu te falo isso com certeza absoluta. Você que é iniciante, nunca teve uma aula de violão com algum profissional, você não vai saber qual é o caminho que você precisa seguir para ter um aprendizado conciso no seu instrumento. Muito provavelmente, quem começa a buscar aprender a tocar violão, coloca no YouTube como tocar a música, tananã, tananã. Aí vai lá, o vídeo começa, a pessoa já está tocando os acordes, já está ensinando a batida, e você não sabe nem ainda como segurar o instrumento da maneira correta. Não sabe ainda a postura, posição dos seus dedos para você não abafar o som das cordas, para você conseguir realizar uma pestana bem feita. Você ainda não treinou técnica de mão direita para fazer as batidas, as levadas no ritmo certo. Só que tudo bem, vai lá, coloca o vídeo, começa, vai olhando ali e vai tentando seguir o que aquela pessoa está te ensinando. Você pode até conseguir, mas é certeza absoluta de que você vai ter aprendido alguma coisa de forma errada. E se isso for repetido a longo prazo, você provavelmente vai desenvolver alguns vícios e dificuldade de tocar certo tipo de repertório ou técnicas, porque você acabou pulando uma sequência gigantesca que tinha que ter vindo antes desse vídeo. Eu tô falando aqui para você tomar cuidado com a sua base, o seu início, porque é isso que vai ditar como você vai evoluir no seu instrumento. Tem muita gente que começa a aprender violão dessa forma, né, através das músicas, coloca lá como tocar não sei o quê, e acaba pulando o básico de técnica, de postura, e isso faz com que a pessoa depois tenha dificuldade para fazer pestana, não saiba dedilhar, não consiga tocar uma batida de ouvido ou no ritmo, tenha dificuldade para trocar acorde. Isso são as coisas mais comuns que acontecem com quem tenta aprender no YouTube sem orientação nenhuma. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Faz quase 10 anos que eu dou aula de violão e nesse tempo em que eu estou dando aula, eu já tive diversos alunos que vieram do YouTube, começaram só aprendendo através de vídeos e eu vi o que isso causa. Tá, gente? Não é por nada, não. Falando sinceramente, você pode evitar esses problemas. Dentre os problemas que eu vi, os mais comuns eram erros de postura. A pessoa tocava assim, abraçando o instrumento e depois não entendia por que que o som da última corda não saía. Claro, porque estava abafada, porque os dedos estavam muito deitados. Ou a pessoa que não conseguia fazer pestana de jeito nenhum. Por quê? Porque não sabia o básico de deixar o indicador próximo do fim das casas, sabe? Para o som sair de forma mais prática. Gente que não conseguia dedilhar de jeito nenhum, que nunca tinha dedilhado, falava que não conseguia, mas que na verdade não tinha tido uma aula básica sobre dedilhado. Dedilhado não é uma coisa difícil, assim como a pestana não é também. Só que se você não tem uma orientação no início, você vai achar essas coisas simples um bicho de 7 cabeças e provavelmente vai ficar a vida inteira fugindo delas. Então, evite ser essa pessoa de 3 acordes, né? A pessoa que aprende 3 acordes ali, sabe fazer uma batida e pronto. O violão tem muito mais a te oferecer. O violão é um instrumento riquíssimo, riquíssimo de timbres, de recursos, de acordes. É um instrumento maravilhoso que você pode explorar de uma forma muito mais saudável. Como que você sai desse ciclo, né? Buscando orientação.
Se você não puder pagar por um professor e não tiver como mesmo, só consegue ter acesso ao aprendizado no instrumento através do YouTube, o que eu te aconselho? Escolhe 1 ou 2 canais de teoria, de técnica no instrumento, que sejam confiáveis para você, que você goste da didática, da metodologia desses canais e tenta seguir por eles, sabe? Não fica pulando de galho em galho, de vídeo em vídeo, porque você vai acabar adquirindo um monte de informações aleatórias que não vão se ligar. Você vai ter várias informações que você não vai saber o que fazer com elas. Então, o seu aprendizado dessa forma vai ter um monte de buracos, um monte de defasagens. Você precisa ter uma sequência de estudo para saber exatamente, eu estou aprendendo isso para saber fazer isso. Tá, sabe? As coisas vão se ligar dessa forma. Agora, se você tiver condições, o que eu te aconselho? Faça aulas de violão com alguém profissional que saiba o que está fazendo. Você não precisa fazer 10 anos de aula, você não precisa fazer, sabe, com um professor caríssimo. Não, você precisa ter orientação básica. Postura, técnica de mão esquerda, técnica de mão direita, sabe? Posição dos dedos, formação dos acordes básicos, o básico de dedilhado, sabe? As primeiras batidas, você precisa ter isso para aí sim você chegar no YouTube e falar, agora eu vou aprender a música do fulano. E vai lá e vai tirar a música sem problemas, porque você tem o básico. Aqui no YouTube tem muitos vídeos assim, aprenda violão do zero. Ótimo, beleza. Esses vídeos realmente vão te ensinar a pegar o instrumento, colocar na postura certa, as posturas de mão esquerda, mão direita, ou vão te ensinar a tocar uma musiquinha? Pensa nisso. E depois que você aprender isso, você vai para o quê? Vai aprender o quê com quem? Então, pensa nisso. A orientação é muito importante nesse início. Se você tem possibilidade, faça algumas aulas. Nem precisa fazer muitas. Pelo menos faça aulas a ponto de você ter o básico no seu instrumento. E aí sim você vai saber o que fazer com as informações que você tem no YouTube. Vai saber como tirar uma música sem ficar com a postura errada, sabe? Sem fazendo um som bonito, entende? Só que para isso você precisa saber. Se você é iniciante, nunca teve contato, você não vai saber. Isso é fato, tudo bem, porque não tem como saber mesmo. Então, os profissionais, os professores, músicos estão aqui justamente para ajudar. Então, assim, professor não é substituível, principalmente quando você está aprendendo a tocar um instrumento, tá? Então, se você tem a possibilidade, busque orientação. E se você não tem condições financeiras de pagar uma aula, então vá pela metodologia e pela didática de 1 ou 2 canais no máximo. Não fica pulando muito de galho em galho, senão você vai ficar confuso e vai ficar patinando, não vai evoluir, tá? Outra coisa muito comum que acontece quando se busca aprender pelo YouTube é tentar já começar por um repertório que não casa com a sua técnica atual. Então aí você vai tentar dar jeitinhos para conseguir tocar aquela música que você quer e esses jeitinhos vão te deixar cheios de vício, com dificuldade de fazer um som bonito, sabe? Porque você pulou etapas para chegar onde você queria chegar. E pular etapas, principalmente quando você é iniciante, é muito prejudicial para o seu futuro. Você vai chegar num ponto que você vai falar assim, por que eu não consigo tocar essa música? Por que a minha pestana não sai? Por que eu não sei fazer dedilhado? Porque não teve o básico, tá? Então, esse vídeo sincerão aqui, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e essa dica tenha sido boa, porque eu não tô aqui para vender curso, não tô aqui para fazer vocês fazerem aula comigo, eu tô aqui para orientar, porque eu já vi o resultado que dá uma falta de orientação, sabe? E não é legal. Então, espero que tenha sido útil para vocês e que ajude de alguma forma, né? Se sim, comenta aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal Ritmando. Um abraço e até a próxima!